Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que trata sobre 14 curiosidades sobre o músculo e a hipertrofia muscular. Eu vou procurar ser o mais direto possível para a gente falar sobre esse assunto interessantíssimo. Então vamos lá, curiosidade número 1. O músculo, ele é um órgão que tem como função principal a locomoção, ou seja, você se movimenta a partir de uma ação integrada e coordenada de vários grupos musculares. No entanto, o músculo ele não apresenta apenas a função de locomoção, ele apresenta outras funções, como por exemplo a de gasto energético de repouso, ou seja, o seu organismo gasta uma certa quantidade de energia, de calorias, para manter a sua massa muscular funcionando adequadamente. Quando você aumenta de massa muscular, o seu organismo gasta um pouco mais de calorias para manter essa massa muscular funcionando adequadamente. No entanto, não se engane e ache que o aumento de massa muscular colabora de forma significativa para o processo de emagrecimento, porque isso não acontece. Por exemplo, o ganho de 1 kg de músculo, o ganho de 1 kg de massa muscular aumenta o gasto energético de repouso em 24 horas em apenas 13 quilocalorias, e isso não é significativo para o processo de emagrecimento. O músculo ele é o maior reservatório para a eliminação de glicose sanguínea após uma refeição, ou seja, quando você termina de se alimentar, quando você termina uma refeição, a sua glicose sanguínea, a sua glicemia aumenta, e isso é uma resposta fisiológica normal. E aí o que é que o músculo faz? Ele capta essa glicose sanguínea e metaboliza essa glicose. Então, o músculo ele é um órgão captador de glicose e ele metaboliza essa glicose. Logo, aumentar a massa muscular ou colocá-la para se contrair é um fator decisivo, é um fator importante para a prevenção da diabetes do tipo 2. Curiosidade número 2. O músculo ele apresenta uma grande plasticidade fenotípica. Termo bem complexo, né? O que é que significa isso? Que ele aumenta ou diminui de tamanho dependendo do estímulo que você der. Por exemplo, se você fratura um determinado membro, um braço, por exemplo, e você enfaixa e aí você fica imóvel, né? Aquela musculatura fica imóvel, você perde massa muscular. Ao contrário, quando você treina força, dando o estímulo apropriado, você ganha massa muscular. Então você pode perder ou ganhar dependendo do tipo de estímulo que você vai proporcionar ao músculo. Por isso que ele apresenta plasticidade fenotípica. Ele aumenta ou diminui dependendo do estímulo que você der. Ele aumenta e diminui o tamanho dependendo do estímulo que você proporcionar. Curiosidade número 3. A hipertrofia é influenciada por variáveis exógenas e endógenas. As variáveis exógenas são aquelas que vêm de fora, né? E aí eu vou mostrar que variáveis são essas. As variáveis endógenas são aquelas que vêm de dentro do seu organismo, e eu vou mostrar também que variáveis são essas. Na verdade, a hipertrofia ela é o resultado da interação entre variáveis exógenas e variáveis endógenas. As variáveis exógenas dizem respeito à carga de treinamento, às repetições, o tempo sob tensão, ou seja, o tempo em que teu músculo permanece contraído, volume de treinamento, que tem a ver com a carga levantada, número de repetições e número de séries, suplementação proteica, ingestão energética, suplementação de creatina e uso de esteroides anabolizantes. Aqui eu faço um parêntese e eu explico que eu não estou fazendo apologia ao uso de esteroides anabolizantes. Eu apenas estou dizendo que o uso de esteroides anabolizantes é uma das variáveis exógenas que colaboram para a hipertrofia muscular. Isso tem que ser dito, certo? Curiosidade número 4, que diz respeito às variáveis endógenas, ou seja, aquelas variáveis que vêm de dentro. E aí nós temos basicamente duas. Temos várias, mas aqui eu vou citar duas que eu gosto muito. Primeiro, a interação dos genes. Por exemplo, se eu for falar de um gene aqui, você tem o gene da miostatina. A miostatina ela é uma proteína, uma proteína que colabora, que regula negativamente o ganho de massa muscular, ou seja, ela prejudica os ganhos de massa muscular. Quando você expressa muito o gene da miostatina, você tem mais dificuldade de ganhar massa muscular. Ao contrário, quando você expressa pouco, né, ou diminui a expressão dos genes da miostatina, você ganha massa muscular.
Uma outra variável endógena que colabora para os ganhos de massa muscular é a contagem de receptores androgênicos. O que são os receptores androgênicos? São receptores presentes no músculo esquelético e eles se ligam à testosterona. Então, por exemplo, observe aqui um receptor androgênico, aqui eu estou apontando aqui, né? Você tem a testosterona que está fora da célula, ela vem aqui para a parte da membrana plasmática da célula, o receptor androgênico se desloca, né, para perto da membrana, e aí a testosterona se liga a esse receptor. Você tem aqui agora o complexo hormônio-receptor, e esse complexo hormônio-receptor, no caso esse receptor androgênico, leva essa testosterona para o núcleo da célula, e aí vai acontecer uma complexa reação aqui celular que vai desencadear na hipertrofia muscular. Isso significa o seguinte: pessoas que têm mais receptores androgênicos têm mais facilidade de hipertrofiar do que pessoas que têm menos receptores androgênicos. Claro que a hipertrofia é a relação entre variáveis endógenas e exógenas e tem uma série de questões que determinam a hipertrofia muscular. No entanto, é bom dizer que pessoas que têm uma contagem maior de receptores androgênicos têm mais facilidade de hipertrofiar do que pessoas que têm menos receptores androgênicos. Tudo bem? Então vamos lá para a curiosidade número 5. A proteína pode ajudar nos ganhos de massa muscular, mas existe um limite de ingestão. A proteína é um macronutriente importantíssimo para a hipertrofia muscular. Você precisa ofertar proteína através da alimentação e da suplementação para promover a hipertrofia muscular. No entanto, o raciocínio de quanto mais proteína melhor, ele não existe, ele é falso. Existe um limite de ingestão que gira em torno de 1,7 gramas por quilograma de peso corporal para a maioria das pessoas. No entanto, para pessoas treinadas, parece que elas precisam de uma quantidade um pouco maior de proteínas, que gira em torno de 2,0 até 2,2 gramas por quilograma de peso corporal. Mais do que isso, você não vai ter mais hipertrofia, certo? Curiosidade número 6. A sua genética pode ser modificada pelo treinamento e dieta. Isso significa que a genética ela não é uma sentença, ou seja, não é porque você não tem uma carga genética favorável para ganhar massa muscular que isso é uma condição fatalística, né? Você tem como intervir através de dieta e treinamento para modificar a sua genética. Por exemplo, você herdou do seu pai ou da sua mãe ou dos dois uma alta expressão do gene da miostatina. Então você tem mais dificuldade em ganhar massa muscular. No entanto, quando você treina e quando você treina intenso, você diminui a expressão desse gene que você herdou do seu pai e da sua mãe. Então você tem como modificar a genética através de dieta e treinamento. Curiosidade número 7. Pessoas que conseguem ganhar mais massa muscular com o treinamento parecem ter maior contagem de receptores androgênicos musculares no repouso, e eu já falei isso no slide passado, né? Então, quanto mais receptores androgênicos musculares você tem, mais você consegue fazer com que a testosterona se ligue a esse receptor e seja transportada para o núcleo da célula, levando à hipertrofia muscular, né? Isso parece ser uma questão decisiva para a hipertrofia. Inclusive, existem estudos mostrando que a contagem de receptores androgênicos é até mais importante do que a quantidade de testosterona que você tem. Porque vamos dizer que você tenha muita testosterona, mas não tenha muito receptor androgênico. Então, isso não é muito legal para a promoção da hipertrofia muscular. Então, se você tem muita testosterona, por exemplo, você precisa ter muito receptor androgênico, porque essa testosterona precisa se ligar a algum receptor e ser transportada para o núcleo. Portanto, ter mais receptores androgênicos é muito positivo para a hipertrofia muscular. Curiosidade número 8. Idosos apresentam mais dificuldade em ganhar massa muscular devido à elevada expressão do gene P21. E o que é que esse gene faz? Ele afeta a proliferação de células satélites, que são importantíssimas para o processo de hipertrofia muscular. As células satélites, elas são ativadas quando você tem uma certa quantidade de microlesões, né, musculares. Então, devido às contrações intensas do treinamento de força, você tem a geração de microlesões, e quando você tem essas microlesões, as células satélites são deslocadas para aquele local da microlesão, fazendo a reparação celular, e aí a célula muscular fica um pouco mais
hipertrofiada. O problema é que idosos apresentam uma certa dificuldade de proliferação das células satélites devido à expressão do gene P21. Então eles têm um certo comprometimento nos ganhos de massa muscular devido a isso. Isso não significa que idosos não ganhem massa muscular. Eles ganham, só que ganham menos quando nós comparamos com indivíduos mais jovens. Curiosidade número 9. A hipertrofia ela não acontece apenas pela ação das células satélites. A maioria das pessoas explica a hipertrofia pela ação das células satélites, né? Ou seja, aquela explicação passada que eu falei. Você faz uma sessão de treinamento de força, essas contrações intensas geram microlesões nas fibras musculares e aí você tem um deslocamento de células satélites para aquela lesão, fazendo o processo de reparação celular e a célula muscular fica mais hipertrofiada. Tudo bem, essa é uma das explicações, mas você não pode explicar a hipertrofia muscular apenas pela ação das células satélites, porque existem outros fatores que colaboram para a hipertrofia, como por exemplo, a ativação do eixo AKT-mTOR, que vai desencadear na síntese proteica, que pode desencadear na hipertrofia muscular. Você tem a presença de receptores androgênicos, que eu já falei umas 2 vezes aqui. Você tem a expressão da folastatina, que é um gene que colabora para a hipertrofia muscular, a expressão do fator de crescimento mecânico, que também colabora para a hipertrofia muscular, a inibição da miostatina, entre outros fatores. Então você não pode explicar a hipertrofia apenas pela ação das células satélites, porque você tem uma série de fatores que colaboram em conjunto para determinar a hipertrofia. Curiosidade número 10 fala sobre responsividade ao treinamento. Você tem basicamente 3 tipos de respondedores: o alto respondedor, o moderado respondedor e o baixo respondedor. O alto respondedor é aquela pessoa que tem facilidade para ganhar massa muscular. Eu costumo dizer, brincando, que pessoas que são autorrespondedoras, elas só bastam chegar perto dos pesos que ela já consegue hipertrofiar. O moderado respondedor é aquela pessoa que ela não responde nem 100%, mas também ela não é uma baixa respondedora, ela está ali em cima do muro, ela responde mais ou menos. E o baixo respondedor é aquela pessoa que tem mais dificuldade de ganhar massa muscular. Então muitas vezes ela treina, mas não vê muito resultado, e isso compreende a maioria das pessoas. A maioria das pessoas são baixo respondedores. Curiosidade número 11. As células satélites atuam bastante em iniciantes na musculação e elas apresentam, como eu já falei, um papel importante no ganho de massa muscular. No entanto, apesar de elas terem um papel importante no ganho de massa muscular, você não pode explicar a hipertrofia apenas pela ação das células satélites. Quando eu falei que elas atuam bastante em iniciantes na musculação, o processo acontece mais ou menos da seguinte maneira. O iniciante na musculação, ele é a pessoa que não tem o hábito, ele não está acostumado àquele tipo de estresse mecânico da musculação. Então ele gera uma quantidade muito grande de microlesões. E se ele gera muitas microlesões, ele ativa muitas células satélites. Muitas células satélites se deslocam para aqueles locais de microlesões, fazendo o processo de reparação celular e, consequentemente, hipertrofia. No entanto, na medida que o indivíduo vai ficando cada vez mais treinado, ele vai gerando menos microlesões, e se ele gera menos microlesões, ele ativa menos células satélites para fazer o processo de reparação celular. Então, as células satélites, elas atuam bastante em iniciantes da musculação. Em intermediários, elas já atuam menos. Em avançados, menos ainda. E aí você pergunta, mas como assim? Então como é que acontece a hipertrofia? Acontece devido a esses outros fatores que colaboram em conjunto com a ação das células satélites. As células satélites vão atuar principalmente no começo do processo de treinamento, mas na medida em que você vai ficando treinado, a ação delas vai diminuindo e você vai aumentando aí o papel da mTOR, dos receptores androgênicos, da folastatina, fator de crescimento mecânico, inibição da miostatina e por aí vai. Curiosidade número 12. À medida que envelhecemos, tanto a quantidade como a qualidade do músculo é deteriorada, ou seja, idosos vão perdendo massa muscular e qualidade muscular, ou seja, você vai tendo infiltração de gordura no músculo e aí você tem perda de qualidade muscular. Portanto, idosos devem treinar força para recuperar essa quantidade de massa muscular perdida, para recuperar a massa muscular e para reverter essa perda de qualidade muscular. Idosos não podem treinar força, eles devem treinar força.
Curiosidade número 13. Elevações regulares na síntese proteica muscular pelo treinamento e ingestão de proteínas leva à hipertrofia. O que é que isso quer dizer? Que não basta você treinar de vez em quando, ou suplementar de vez em quando, ou ingerir proteínas de vez em quando. Você precisa treinar com uma certa regularidade para promover elevações regulares na síntese proteica através do treinamento e da ingestão de proteínas para ter hipertrofia muscular. Ou seja, a hipertrofia muscular é o resultado de elevações regulares na síntese proteica muscular causadas pelo treinamento e ingestão de proteínas. Ok? E a curiosidade número 14, a hipertrofia muscular é um processo complexo e multifacetado, ou seja, que envolve várias questões, como por exemplo, treino, dieta, sono, ingestão de bebida alcoólica, estresse, dentre outros. Veja, eu não estou dizendo que ingerir bebida alcoólica e se estressar colabora para a hipertrofia. Esses dois pontos que eu coloquei aqui colaboram negativamente para a hipertrofia. Então, quando você treina, você colabora positivamente para a hipertrofia. Quando você faz uma dieta adequada, com ingestão adequada de proteínas e suplementação adequada, você colabora para a hipertrofia. Quando você dorme adequadamente, você colabora para a hipertrofia. E isso é um ponto importante que a gente precisa debater mais, né, que é a questão do sono. Quando você ingere bebida alcoólica e existe uma relação dose dependente entre ingestão de bebida alcoólica e hipertrofia, e essa dose dependente, essa relação dose dependente mostra o seguinte: quanto maior a tua ingestão de bebida alcoólica, mais prejuízo você tem no ganho de massa muscular. A mesma coisa é o estresse. Estresse colabora negativamente para o ganho de massa muscular. Então, a tua hipertrofia é o resultado da interação do teu treino, da tua dieta, do teu sono, do quanto você ingere de bebida alcoólica, o quanto você se estressa e por aí vai. Ok? Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.